Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui para falar de Patinando no Amor. Meu Deus do céu, eu estou vendida a mais uma série teen da Netflix. É mais forte que eu. É mais forte que eu. Então, se você é novo por aqui, você pode se inscrever embaixo pra fazer parte da nossa família, tá? Sejam muito bem-vindas. E aí você deixa o seu like, seu comentário, enfim, me conta o que você achou dessa série. Esse vídeo tem spoilers, tá? Enfim, essa série é a adaptação de um livro, tá? O nome em inglês é Finding Her Edge. Eu acho um nome muito melhor do que Patinando no Amor, tá? Patinando no Amor é quase engraçado, né? Quase um título cômico. Mas, enfim, a série gira em torno de uma jovem patinadora chamada Adriana. E ela não estava mais patinando, ela é de uma família muito tradicional na patinação no gelo, né? Os pais dela eram campeões e tudo, e aí ela carrega um nome muito forte na patinação no gelo. Ela tem duas irmãs, né? Uma mais velha, que é a Elise, e uma mais nova, que é a Mimi, a Marie, mas chama ela de Mimi. E aí, a irmã mais velha dela patinava no Lady Singles, né? Que é patinadora... que patina sozinha, né, assim, faz o individual, que tem o ladies e os male singles, né, que aí vai individual cada um, e no caso da Adriana, ela patinava no ice dancing, né, eu já falei muito sobre isso no meu vídeo de spin out, caso você não tenha visto esse vídeo de anos atrás, eu expliquei todas as categorias, as competições e tudo, eu vou falar sobre algumas aqui, mas eu falei com mais detalhes no meu vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá? Mas é que eu sou muito fã de patinação no gelo e eu já fiz patinação no gelo por muito tempo na minha vida. Tenho propriedade pra falar também, porque eu acompanho o esporte. Enfim, aí nós temos, quando patina de casal, são duas diferentes categorias, tá? Que é o Ice Dancing e o Figure Skating. O Figure Skating é quase que uma versão de casal das versões individuais, né? Ou seja, tem saltos, tem acrobacias mais, né, performáticas, vamos assim dizer. E o Ice Dancing, ele tem um flow um pouco diferente, assim, ele tem movimentos diferentes e também coisas que são avaliadas são diferentes do figure skating, né, de casal, assim, né. Então, enfim, o figure skating você tem que fazer tantos saltos ali no coisa, aí o Ice Dancing você tem que fazer tantas transições de trajetória que você tá fazendo, e enfim, são diferentes coisas que são avaliadas. E aí nós temos ali a Adriana, que ela meio que se aposentou porque ela deixou de patinar com a dupla dela ali, que era o Fred. Só que aí a gente não sabe muito bem o que rolou entre ela e o Fred. E, sendo muito honesta, até o final da série, a série nos mostra algumas coisas, né? Ela desenvolve um pouco essa situação ali entre eles, mas nunca é com tantos detalhes também, assim. Tipo, a série dá a entender algumas coisas, mas só que, assim, os pormenores, com flashbacks e coisas assim, a gente acaba não vendo, tá? Mas, enfim, aí o que acontece, né? Ela tava meio que aposentada ali da patinação, quem ia competir ia ser a irmã mais velha dela, e a família dela tem um rink de patinação e também uma escola de patinação, né? E aí o pai dela é ali o chefe de tudo, e eles têm alguns patinadores que patinam pela escola, né? Então eles têm duas lady individual, né? Duas lady singles e dois male singles, né? E eles têm duas duplas, quer dizer, eles tinham uma dupla de Ice Dancing. Inclusive, eles não têm uma dupla de figure skating, mas tudo bem. E aí o que acontece? Logo no começo, né, no primeiro episódio, a irmã mais velha da Adriana, a Elise, ela se lesiona, né? Ela tava ali patinando e tal, e ela acaba se lesionando no ombro. E aí ela tem que ficar afastada. Não é uma lesão tão séria que ela tenha quebrado alguma coisa, ou que ela tem que ficar 1 ano afastada, mas ela não pode competir ali, né, de cara, e estava muito próximo do Mundial, então ela não poderia ir ao Mundial competir, e isso acabou desencadeando uma certa crise ali na família, porque também acabam descobrindo, né, as filhas, no caso a Adriana já sabia, mas elas acabam descobrindo que, na verdade, o rink estava em maus lençóis, né, desde que a mãe delas havia morrido, o rink não estava indo tão bem assim financeiramente, e o pai escondia essas coisas delas, né? Então a gente tem aí vários dramas na série, né? Porque a gente tem toda a vida pessoal da Adriana a ser desenvolvida, a gente tem a vida pessoal também das outras irmãs, né? E do pai, enfim, daí tem toda a questão pessoal delas de que elas perderam a mãe, e ainda tem toda a parte do rink, né? E também tem os dramas dos alunos do rink, né? E eu vou ser sincera, eu já falei isso na minha vida com a família Walter, que eu gosto muito quando a gente tem um desenvolvimento interessante dos personagens secundários e não só
outros protagonistas, tá? Então, eu gosto desse tipo de dinâmica e, sendo muito sincera, eu acho que eles conseguiram dosar muito bem o quanto cada personagem vai aparecendo em cena. Bom, tudo muda quando acontece essa lesão ali da Elise e acaba que um grande bad boy na patinação, ele tá procurando uma nova parceira porque a parceira dele foi contratada por um programa de TV e tal, ela gostava mais de dançar sem ser do gelo. E aí ele tá procurando uma parceira e a Adriana pensa, cara, eu vou ter que voltar a competir porque eu preciso trazer um título pra minha família, né? E aí ela pede muitas vezes ali pro Brayden aceitar ela como parceira e eles competirem juntos. E aí começa essa questão, né? Que e uma coisa muito importante que eu acabei não mencionando aqui, né? Esse Fred, que é o ex dela, acaba indo competir pela família Russell, né? Ali pelo time Russell, porque a técnica, né? A coach ali, que é a Camila, ela chama ele pra competir lá e tudo mais. Então a Adriana, ela volta a ver o Fred com frequência, né? Todos os dias, no caso, porque eles estão todos morando debaixo do mesmo teto. E aí, aos poucos, a série vai nos contando, né, o que aconteceu com ela e com o Fred. A gente entende que pelo fato da mãe da Adriana ter morrido, isso abalou muito ela e tudo mais. E aí ela arrumou uma desculpa de que o Fred não era autossuficiente pra competir junto com ela e tudo. E ao mesmo tempo, ela vai construindo um laço ali com o Brayden. A gente vai vendo isso se desenvolver e vendo o Brayden mudar. Assim, a gente vai vendo a postura dele mudar, ele se tornar mais profissional, ele se tornar um cara mais dedicado e tudo mais. Bom, é muito engraçado, porque com certeza já tem os chips divididos aí, o Team Brayden ou o Team Freddy. E é muito louco porque, fisicamente falando, pro meu gosto pessoal, eu sou muito mais o Fred, assim. Eu gosto muito mais do cara, tipo, com o cabelo preto, com o cabelo encaixadinho ali e tal. O estilo ali do Fred, uma cara meio de nerdzinho, é muito mais o meu tipo do que o do Brayden. E daí também tem outra questão, né, que o Brayden é loiro. Algo contra homens loiros? Não, mas eu acho muito mais fácil gostar do cara. Gente, eu tô falando do meu gosto pessoal, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho muito mais fácil gostar do cara que tem o cabelo castanho ali, do moreninho. E aí, a gente tem essa questão de que o loiro... Assim, por exemplo, o Verão que Mudou Minha Vida, os dois são loiros, entendeu? Aí, beleza, entendeu? Competição entre dois loiros. Só que sendo um loiro moreno, o loiro, ele tem que ter muito mais carisma pra me conquistar do que o moreno, entendeu? Por exemplo, a minha vida com a família Walter, o Alex começou com muito mais pontos na frente do que o Cole. Só que o Cole tem muito mais carisma, entendeu? Então eu gostei muito mais dele. E o que aconteceu? Eu gostei muito do Brayden, cara. Gostei muito do Brayden. Eu fiquei muito engajada com a história dele. Eu gosto que essa série é super clichê, ela traz todos os tropes possíveis, assim. A gente tem enemies to lovers, a gente tem fake dating. Ai, meu Deus. E teoricamente a gente tem friends to lovers também, né? Porque o Fred era um amigo dela que virou amor dela, enfim. E, cara, muitas coisas acontecendo. Todas as tropas possíveis eles aproveitaram nessa série. Então essa série é um grande clichê. Ela tem uma profundidade emocional no sentido de explorar, por exemplo, distúrbios alimentares e coisas assim que Spin-Out tem? Não. Mas ela também traz uma visão muito interessante da patinação no gelo, que é essa parte dos gastos, né? A gente vê que realmente, gente, é um esporte de elite muito, muito caro, tá? E fala muito de posição social também e tudo, então é realmente um esporte difícil de você chegar lá em cima, até porque o tipo de treino é muito caro, né, gente? Não é, cara, você treinar a patinação do gelo, não é que nem você treinar skate, por exemplo. Skate é um esporte muito mais inclusivo, né? Você pode treinar em muitos lugares, tem muitas praças, por exemplo, aqui no Brasil tem muitas praças de skate. Cara, é claro que o Brasil é um país tropical, então é muito mais difícil de você encontrar rinques de patinação no gelo, só que, gente, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um rink de patinação no gelo que fica no Morumbi, e ele é, tipo, um quarto, mais ou menos, de uma pista olímpica. Gente, São Paulo, tá? E assim, no Rio tem mais pistas, né? Quando eu fazia aula, eu fazia no Rio, só que são pistas bem pequenas, tá? Então, assim, é um esporte realmente muito difícil. A gente já teve uma representante olímpica, tá? Na patinação do gelo feminina, que era a Isadora Williams, e ela treinava nos Estados Unidos, né? Ela é filha de um pai americano, mãe dela é brasileira, e ela treinava nos Estados Unidos. Então, assim, é realmente um esporte que é difícil, tá? De você ter um local de treinamento, você ter um treino adequado, né? Não são todos que são aptos a serem coaches, né? A ensinar, a coreografar e tudo. Então, assim, é um esporte realmente difícil, assim, de se desenvolver. Então, realmente, é muito, muito caro. Então, foi muito interessante pra mim essa parte que mostra toda a crise financeira deles e a dificuldade que eles têm pra sustentar as coisas. E como o pai, apesar de tudo, ele queria manter essa fachada da perfeição, porque era o que ele e a mulher dele passavam pro mundo, né? O mundo enxergava eles como
o casal perfeito. É como se, falando de patinação, né, de dança no gelo, é quase como se eles fossem, tipo, a Meryl Davis e o Charlie White, que não são um casal na vida real, tá? Mas é como se eles fossem um casal na vida real. E aí, eles tornaram ali como se fosse um casal real ali pra série, quer dizer, né, um casal fictício ali pra série, que tem filhos e tudo. Inclusive, se vocês não acompanham nada de patinação, procurem aí os programas da Meryl Davis e do Charlie White, eles são muito bons, muito carismáticos também. A Gabriela Papadakis e o Guilherme Cizeron também são muito bons. Eu gosto mais de figure skating, tá? Que é um pouco mais acrobático, assim. O meu casal favorito é a Tatiana Volossochari e o Maxim Trankov. Eles são um casal na vida real, eles têm 3 filhos. E foi muito legal ver o amor deles nascer. A história deles é linda na patinação. Eu adoro a história deles. Eles não eram parceiros, eles se tornaram posteriormente. O Maxim insistiu muito pra patinar com ela. Enfim, é muito linda a história deles. Mas, enfim, voltando aqui à série. Aí a gente tem todo esse desenvolvimento do casal, Adriana e Brayden, e aí a série decide fazer voltar a Adriana e Fred. Eu acho que a série se perdeu um pouco aí nesse ponto, tá? Porque assim, eu acho que é interessante a gente ter esse triângulo, tá? Eu acho que ele funciona na série. Só que eles estavam dando muito destaque pro Brayden, o que eu tava achando muito legal, e o Fred tava ficando um pouco de lado. Aí, mais pro final da série, da temporada, eles mudaram esse jogo pra dar um destaque pro Fred. Eles meio que esquecem do Brayden, tipo, ele quase não aparece ali em alguns episódios onde o Fred aparece mais. E aí eles jogam tudo isso pro Fred, e aí ele e a Adriana voltam ali, só que, tipo, que motivação exatamente, assim, sabe? A gente não viu esse desenvolvimento deles, dessa convivência tão mais íntima deles depois desse retorno, como a gente viu o Brayden com a Adriana, sabe? O Brayden e a Adriana, eles estavam desenvolvendo um negócio ali. Então, assim, eu sinto que houve uma certa dúvida dos próprios roteiristas de com quem que eles, na verdade, queriam que a Adriana ficasse, sabe? Talvez eles queriam mostrar ao público as duas possibilidades para o público escolher um lado para daí eles desenvolverem uma futura temporada, sabe? Acredito que existe essa possibilidade, sabe? De terem querido mostrar ela com os dois, assim. E pra mim, sendo muito sincera, foi complicado, porque o Fred, cara, ele não é um personagem que, até então, a gente não sabe, né? Ele não é um personagem que fez besteira, né? Tipo, porque, por exemplo, usando o exemplo de O Verão que Mudou Minha Vida, né? O Jeremiah fazia muita besteira com a Belly. Tipo, nossa, ele traiu ela, ele fez muita coisa errada com ela. E o Fred, a gente, pelo menos até agora, não sabe de nada que ele tenha feito com ela. Então ele é um personagem gostável, sabe? Ele não faz coisas erradas, ele não é tosco com ninguém, ele não é grosso com ninguém, ele é um personagem legal. Ele tem menos personalidade que o Brayden, assim, o Brayden é um cara mais, né? Mas ele não fez nada de errado. Então, não tem muito como a gente ficar contra um dos dois, sabe? Inclusive, a gente tem ali, mais pro final, um desenvolvimento interessante com relação à mãe dele. Eu gosto muito do Brayden e do Fred convivendo também. Eles têm ali meio que uns segredos ali um com o outro e tal. E eu acho bacana, acho legal essa troca entre eles. Gosto quando a gente vê os personagens, não só através da protagonista, né? Quando a gente vê eles interagindo com outros personagens ali, vivendo a vida deles e tal. A Elise tem todo um plot só dela, né? Que é a irmã mais velha, no caso. Ela atrai o namorado dela. Eu acho ela uma personagem bem tosca, tá? Ela, pro final, ela teve ali um arco de rendição ali, mas ela é muito tosca, tipo, ela se lesiona dela, meio que bota a culpa em todo mundo da lesão dela, sendo que foi um bagulho que foi 100% culpa dela, e ela começa a ser muito tosca com as pessoas, sabe? Ela é grossa com a irmã dela, ela é grossa com as outras pessoas, e tipo, não tem necessidade nenhuma, cara, ela é muito tosca com o namorado dela, que nunca fez nada de errado pra ela, por que que ela é assim com ele, sabe? E aí, enfim, ela não é uma personagem legal, eles desenvolvem ela pra ela se tornar melhor, mas pro final ali, né, quando ela ajuda a família e tal, e vai junto lá pra Paris, pra assim, ser como se fosse um apoio ali, né, pra equipe e tal. Mas, cara, a personagem não me convenceu tanto assim, tá? Eu entendo que ela tava numa dor interna de que ia ser o momento dela e ela se lesionou, mas ninguém em volta tem culpa disso pra ela tratar todo mundo mal do jeito que ela tratou. Inclusive, agora tem uma observação a fazer, tá? Que isso é bem erro da série, tá? Tipo, assim, eu entendo que é inspirado num livro teen, né, e tudo, mas assim, sim, existe competir por um clube, né? Como se fosse, sei lá, você vai competir, vamos pôr aqui uma coisa mais realidade do Brasil, né? O Brasileiro de Ginástica, você vai ver lá o Pinheiros Clube, o Flamengo, o Grêmio Náutico União, enfim. Aí, existe na patinação você competir por um clube quando você tá competindo no nacional, tá? Se você tá fazendo o nacional, você vai competir ali pela sua cidade por um
um clube que é onde você treina, tá? Só que quando você vai para competições internacionais, você vai com uma flagship do seu país, tá? Então, assim, eles ficam, porque a gente não tem dinheiro pra ir pra país, não sei o que, eles estão indo pro Mundial, eles estão indo representar o país deles, né, ali, estão indo representar o Canadá, enfim. Cara, cadê a federação pra pagar esse negócio, entendeu? Tipo, e esse é um drama que só existe nessa série, a gente tem que ter uma suspensão de descrença aí, porque não tem como isso acontecer no mundo real da patinação no gelo, entendeu? Tipo, claro que se você vai competir nos Grand Prix, coisa assim que você precisa ir individual pra conseguir classificar, aí beleza. Aí tudo bem, realmente, é um negócio ali meio que por si, do seu patrocinador, beleza. Só que, gente, a partir do momento que eles colocam o Mundial no negócio e eles competem sem ser com a flagship ali do país, né? Sem ser com o uniforme da confederação do país, isso não existe, tá? Mundial de patinação é apenas representando os países, tá? Então, assim, eles podiam ter criado outra coisa, eles podiam ter falado que eles estavam indo pra um Grand Prix pra classificar pro Mundial, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, eles vão classificar pro Mundial. Gente, Mundial e Olimpíada de Patinação no Gelo, você só compete pelo seu país, tá? E ainda tem vagas, tá? Não é só... Tudo bem que ali eles fazem, né, como se fosse um Grand Prix ali pra classificar pro Mundial, beleza, isso existe, isso acontece. Mas... esse negócio de tipo, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso porque eu não tenho dinheiro pra pagar passagem pra ir pro Mundial, porque eu vou representar o time russo no Mundial. Gente, não existe, tá? Isso, eles iam representar o país e quem tinha que ter pago era a confederação ali de esportes do gelo do país, né? Que, pelo que eu entendi, ali é no Canadá a história, então tinha que ser a Federação Canadense. Mas ok, né? Tudo bem. Vou deixar passar esse erro aí da história. Vou fingir que é assim que funciona a patinação no gelo, o Mundial de Patinação no Gelo, né? Beleza. Mas enfim, de um modo geral, pra mim a série trouxe momentos muito divertidos, tá? Eu fiquei muito engajada na história, principalmente por causa do Brayden. Assim, apesar de eu gostar muito da protagonista, tá? Eu gosto muito da Adriana, eu acho que ela tá muito parecida com a Michelle Trachtenberg naquele filme lá, eu acho que é Ice Princess, o nome do filme, que ela faz uma patinadora no gelo também. Achei elas um biotipo, assim, muito parecido, tá? Talvez eles até tenham buscado algo semelhante, assim. Mas eu fiquei muito engajada, principalmente por causa do Brayden. Então, assim, eu fiquei meio surpresa com esse desfecho ali dela resolver ficar com o Fred. E aí, no final, a gente viu o Brayden com a Riley. Tipo, a Riley, pra mim, é uma personagem super importante também, mostrando como a Adriana era privilegiada, né, por ser filha de um patinador muito famoso. Então, a Riley, ela tinha que se provar muitas vezes mais, né, pra ela conseguir chegar ali naquele patamar que a Adriana já estava de uma forma mais fácil, apesar da Adriana ser, sim, muito talentosa. Então, muito interessante, assim, os pormenores dos personagens, sabe? As questões que cada um traz pra história, eu gostei bastante. Mas eu fiquei meio assim com essa dúvida aí que a série trouxe entre os dois personagens. Eu acredito que a intenção seja, assim, renovar, né? Pra gente ter aí mais coisas de triângulo amoroso. E até então eu tô um pouco na dúvida de qual dos dois eu prefiro. Como eu falei, fisicamente eu sou mais Team Fred, assim, mas eu acho que eu gosto mais da personalidade do Brayden, assim. Eu acho que eu gosto mais dessa coisa do vilãozinho, que não é vilãozinho, né? O bad boy, que acaba virando mocinho por causa dela. E eu gostei muito das cenas deles e eu acho que ela tem mais química com o Brayden do que com o Fred. Eu acho que eu vi mais química entre os dois. Mas aí é uma opinião minha, assim. Eu senti que os dois têm mais uma liga, assim, do que os outros, do que ela com o Fred, no caso. E outra coisa, eu tava muito feliz que a Camille tava sendo uma amiga ali da família, né? Tipo, melhor amiga da mãe delas, né? E sendo um apoio adulto ali e tal, e tava gostando muito da relação de amizade dela com o pai delas, e eu senti que nos últimos episódios eles quiseram meio que desenvolver quase um romance ali, e eu não gostei. Eu não gostei. E, cara, eu acho que não é tudo que se resume a romance, entendeu? Eu acho que tudo bem ter o romance ali do triângulo amoroso da protagonista com os dois. Mas, cara, nada a ver os adultos ali ter um romance também. Eu acho que tem que ser um negócio, tipo, amizade, é isso, sabe? Família, irmão e beleza. Nada a ver, uma coisa meio romântica pra eles. Não curti não, tá? Eu acho que não é pertinente à série e não precisa toda a relação que a gente vê entre um homem e uma mulher virar um casal, né? Enfim. Mas, cara, achei a série super divertida, fiquei muito engajada, é uma série simples, assim, pra você desligar a cabeça mesmo, assim, pra assistir. Mas eu gostei. Tomara que essa eles renovem, né? Não façam que nem Spin-Out, que não foi renovado. Mas é isso aí, tomara que tenha bastante audiência pra ser renovada. E um beijo pra vocês e até a próxima.